Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Desculpem o atraso pela postagem do vídeo, tá bom? Nós vamos fazer a correção do livro didático e do livro de atividades de vocês de matemática, das atividades que ficaram no livro e não foram corrigidas ainda, tá bom? Então abram, por favor, o livro de vocês. Nós vamos começar pelo livro didático. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, correção do livro didático e do livro de atividades. Livro didáticos, páginas 63 e 64. Receitas e preços. Eu acho muito grande esse bolo, quero fazer um que renda 6 pedaços. Você sabe para que servem as receitas de culinária? É para que cada prato seja feito sempre do mesmo jeito, para que se possa provar novamente aquele mesmo gosto. A receita de bolo a seguir, por exemplo, rende 18 pedaços grandes. Veja o que Gisele está dizendo, como eu li no início. Eu acho muito grande esse bolo. Quero fazer um que renda 6 pedaços. Gisele terá que usar uma quantidade menor de ingredientes, não é? Será que se ela usar apenas 4 ovos e uma xícara de farinha, mantendo o restante como está, vai funcionar? Então, nós temos aí a receita do bolo de chocolate, tá? É uma receita real para quem quiser experimentar, tá bom? Nós temos aí 6 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, 150 gramas de manteiga, 90 mililitros de água morna, 6 colheres de sopa de chocolate em pó e 3 colheres de chá de fermento químico. Isso parece uma deformação do bolo. Para que o bolo menor fique tão bom quanto o grande, é necessário fazer uma redução nas quantidades de ingredientes da receita. Essa redução é a mesma feita para figuras. Se cortar um ingrediente pela metade, tem que cortar todos pela metade. Então, gente, se a gente pegar uma figura e tiver que cortar aquela figura pela metade, nós temos que realmente ser fiéis à metade, né? Porque senão ela fica deformada, tá bom? Então, primeiro, ó, escreva a receita para a Gisele de modo que o bolo menor, de 6 pedaços, fique com o mesmo gosto daquele grandão de 18 pedaços. Isso vocês fariam no caderno. E aqui nós temos, tá, a receita reduzida. Como que a gente tem que reduzir? A gente teria que fazer 18 dividido por 6 é igual a quanto? A 3, certo? Então, todos os ingredientes teriam que ser reduzidos 3 vezes, tá? Para que o bolo ficasse, para que o bolo saísse do jeitinho que ela quer, com a quantidade que ela quer. Então, agora essa receita ela tem que constar com 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, 50 gramas de manteiga, 30 mililitros de água morna, 2 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de chá de fermento químico. Como você fez para calcular as novas quantidades de ingredientes? Explique por que fez assim. Gente, as quantidades dos ingredientes são 1/3, tá? Lembra que a gente dividiu 18 por 3 para poder transformar em 6 pedaços? Então, é 1/3 da original, porque a quantidade de pedaços foi dividido por 3, tá bom? Essas respostas vocês colocam no caderno de vocês. Na seção lápis na mão, número 1, para preparar 2 litros de refresco de caju para seu restaurante, Hamilton usa 200 ml de suco concentrado e 1 colher de açúcar. Letra A, o refresco que ele fez para hoje está acabando e ele vai preparar mais 10 litros. A quantidade que ele vai preparar é 5 vezes a receita para 2 litros, portanto, ele vai usar. Se ele usava, gente, 200 ml para a quantidade que ele fazia de 2 litros, agora ele vai usar 5 vezes a quantidade. Então, é só a gente multiplicar 5 vezes 200, tá? Que vai dar 1000 ml. E 1000 ml, como nós já vimos, equivale a 1 litro. Então, ele vai usar 1 litro de suco concentrado e 5 colheres de açúcar, já que ele usa uma, e a receita, como dizem aqui, para poder fazer equivaler aos 10 litros, tem que ser 5 vezes. Então, 5 vezes 1 colher de açúcar serão 5 colheres de açúcar. Letra B. Ontem, Hamilton comprou uma embalagem com 8 garrafas de suco concentrado e pagou R$ 36. Hoje, ele vai comprar 48 garrafas. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas afirmativas falsas. Hamilton vai comprar 6 vezes o que comprou ontem.
é uma afirmativa verdadeira. Por quê? Porque 6 vezes 8 é igual a 48. Então, se ele vai comprar 6 vezes a quantidade, então essa afirmativa está correta. Hamilton vai comprar 6 embalagens iguais às de ontem. Sim, porque as embalagens contêm a mesma quantidade, então também é verdadeira. Hamilton vai pagar 6 vezes o que pagou ontem. Também, porque se ele pagou R$ 36,00, equivalente a 8 garrafas, e vai comprar 48, então a gente fez a multiplicação de 8 vezes 6, que dá 48. Portanto, ele vai pagar 6 vezes o que ele pagou antes, tá bom? Com o suco de hoje, ele fará 6 vezes mais refresco do que ontem. Essa afirmativa é falsa, ele não vai produzir 6 vezes a mais do que ontem, tá? Ele vai comprar garrafas a mais. E Hamilton vai pagar R$ 216,00. Sim, basta a gente fazer R$ 36,00, que é o valor das garrafas, vezes 6, que é a quantidade a mais que ele terá que comprar, certo? Dando, portanto, R$ 216,00. Número 2. Em uma horta comunitária, há 6 canteiros como este. Então, 6 canteiros. Ali nós temos, então, as medidas dos canteiros. Nós temos, ele é 160 centímetros por 90 centímetros, tá bom? Então, no local, há 6 canteiros com essa medida. Letra A. Quantos metros de arame serão necessários para cercar cada canteiro com 2 voltas? Então, aqui, primeiro, nós temos que fazer 2 tipos de operação, né? A primeira, nós vamos saber quanto a gente precisa para fazer a cerca de uma área, né? Se a área tem 160 centímetros por 90, então nós vamos ter que multiplicar para saber quanto a gente tem de área. E se é para 2 voltas, então a gente vai multiplicar esse valor 2 vezes. Portanto, a gente monta uma expressão numérica. Observem aí na resposta que nós temos 2 vezes 160, então 2 vezes essa medida, mais 2 vezes 90, que são 2 vezes essa medida. Por quê? Porque nós estamos dando 2 voltas em cada, tá? Ó, em cada canteiro. Isso vai dar o valor de 500 centímetros, que é igual a 5 metros. Aqui a gente já transformou centímetros em metro. Lembrando que cada 100 centímetros equivale a 1 metro, certo? E depois, né, a gente fez a multiplicação aqui, 2 vezes 5, que é igual a 10. Serão necessários 10 metros de arame. Por quê? Porque aqui nós já temos a quantidade equivalente aos 6 canteiros que estão no local, 2 vezes cada um. Então, ao todo, serão necessários 10 metros de arame para cada, tá? Para cada canteiro, porque é ele 2 vezes, aquela medida 2 vezes, certo? Letra B. Calcule quantos metros de arame serão necessários para cercar todos os canteiros com 2 voltas. Agora sim, nós vamos calcular baseado em todos os 6 canteiros. Se para cada canteiro com 2 voltas nós vamos precisar de 10 metros de arame, para 6 canteiros, basta a gente multiplicar 6 vezes 10, que totaliza 60. Então, serão necessários 60 metros de arame. Letra C. Em cada canteiro serão usados 10 suportes de madeira. Por quanto você precisará multiplicar este número para descobrir quantos suportes serão necessários para todos os canteiros? Se nós temos, gente, 6 canteiros iguais e cada um utilizará suportes de madeira, né? Serão utilizados 10 suportes de madeira para cada um. Para a gente saber o total que vai ser utilizado, basta a gente fazer uma multiplicação por 6, tá bom? Então, a gente vai multiplicar 6 vezes 10 para saber a quantidade de suportes que serão necessários para fazer todos os canteiros, né? Então, seria o valor de 60, tá? Mas aqui ele pede apenas quantas vezes, né, nós temos que multiplicar para saber a quantidade. Então, para multiplicar, nós temos apenas que multiplicar por 6. Letra D. Para preparar a terra de um canteiro, uma pessoa trabalha durante 40 minutos. Quantas horas essa pessoa trabalhará para preparar todos os canteiros? Nós vamos ter que fazer uma multiplicação, né, gente? Se uma pessoa, para preparar o canteiro, ela precisa de 40 minutos,
Para preparar 6, a gente vai ter que multiplicar este tempo por 6, tá? Então, é isso que foi feito aqui, ó. 6 vezes 40 é igual a 240 minutos, tá bom? Só que ele está perguntando em horas, quantas horas serão necessárias. Como nós sabemos, cada 60 minutos equivale a 1 hora, certo? Então, aqui ele fez de forma, ele foi diminuindo para saber aqui quanto levaria, tá? A 240 minutos, a gente poderia também fazer uma divisão, tá bom? De 240 dividido por 6, que dariam as 4, que dariam o tempo certo, mas não tem problema, a gente faz aqui como foi feito gradativamente. Então, 240 minutos menos 60 minutos dá 180 minutos. Então, a gente já tirou 1 hora, tá? Se tirou 60 minutos, nós tiramos 1 hora. 180 minutos menos 60 minutos, restou 120 minutos. Então, aqui nós estamos retirando mais 1 hora. Então, 1 hora mais 1 hora, 2 horas de trabalho. 120 minutos menos 60 minutos, certo? Equivale a 60 minutos. Então, aqui nós retiramos mais 1 hora. Então, contabilizamos aqui mais 1 hora gasta para fazer. E 60 minutos menos 60 minutos equivale a 1 hora, certo? Então, a gente contabiliza mais 1 hora utilizada para fazer, né, trabalhar na terra do canteiro. Portanto, contabilizando este horário, nós teremos 4 horas de trabalho que foram necessárias para trabalhar em cada, né, nos canteiros no total, tá bom? Se em cada um se trabalha durante 40 minutos, tá? Então, 4 horas serão necessárias para trabalhar em 6 canteiros, tá bom? E a número 3, invente um problema que possa ser resolvido com redução ou com a ampliação de preços sem deformação, como os problemas que nós resolvemos até agora, tá? Vocês terão que criar um problema onde vocês terão que fazer uma redução ou uma ampliação, aumentar a quantidade de alguma coisa ou diminuir, tá? Sem que haja uma deformação, tá bom? Façam 2 perguntas a respeito da situação. Resolva em seguida. Vocês farão no caderno e quando vocês deixarem o material na escola, a gente olha, né? Eu vou olhar para poder vistar isso que vocês fizeram, tá bom? Agora a gente vai passar para a correção do nosso livro de atividades. Livro de atividades, páginas 50 a 52. Número 10. Observe a figura desenhada na malha quadriculada a seguir. Nós temos aqui a figura original. Percebam que ela ocupa quantos quadradinhos? Ó, ela tem uma área de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, ela teria uma área de quanto? De 30 quadradinhos. Concordam? Que basta a gente multiplicar a quantidade desses quadradinhos por esses quadradinhos, tá bom? E aí, então, ela está sendo utilizada aqui a área de 30 quadradinhos. Veja as ampliações da figura original nas 2 malhas quadriculadas a seguir. Aqui já com as 2 figuras, tá? A figura 1 e a figura 2, o que nós percebemos? Elas possuem o mesmo tamanho, concordam? A figura possui o mesmo tamanho, porém, a divisão dessa figura na malha quadriculada foi modificada. Por quê? Nós vamos ver pelo tamanho dos quadrados, tá bom? Então, aqui a gente vai ver que ela foi reduzida, tá? Dentro dos quadradinhos menores. E aqui houve uma ampliação dos quadrados. Percebam a diferença do tamanho deste quadrado para este quadrado. E aqui se mantém a quantidade de quadrados da figura original que nós olhamos. Lembram que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esta aqui mantém a quantidade original, apenas foi ampliada, tá bom? Já a outra aqui, ela foi colocada em uma malha com um número de quadradinhos maiores e eles estão em tamanho reduzido, tá? Então, percebam a diferença que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, nós temos aqui 120 quadradinhos,
tá bom? Compare as medidas dos lados e dos ângulos da figura original e a das figuras ampliadas. Em seguida, escreva o que você observou em relação às medidas dos lados. Gente, as medidas dos lados das duas são iguais. A diferença é que a gente teve a ampliação dos quadrados, mas se você for olhar nas duas figuras, ó, anteriores, a gente volta na figura, se você olhar este lado aqui, ele tem a mesma medida deste lado. A diferença é que aqui dentro a gente teve a ampliação aqui desses quadrados e aqui nós tivemos o dobro de quadradinhos, tá bom? Mas ambas têm o dobro do lado da figura anterior. Então, as medidas dos lados das figuras 1 e 2 são o dobro das medidas dos lados da figura original, tá bom? E dos ângulos, os ângulos também se mantiveram, tá? As medidas dos ângulos das figuras 1 e 2 se mantiveram iguais às medidas dos ângulos da figura original. Número 11. Qual transformação foi feita em cada figura a partir da original? Porque esta aqui é a nossa figura original, certo? E essas outras três aqui seriam o quê? Modificações, transformações feitas a partir desta figura. Então, aqui a gente precisa saber qual foi o tipo de transformação que cada uma sofreu. A figura letra A, nós temos uma deformação, pois a largura dobrou e o comprimento permaneceu igual. Por quê, gente? Olha só. Nós temos aqui uma medida de 1, 2, 3 por 2, não é isso? Então, 3 quadradinhos por 2. Aqui nós temos a medida de 3 quadradinhos, então aqui se manteve, mas aqui dobrou. Agora tem 1, 2, 3, 4. Então, houve uma deformação da figura em relação à figura original, certo? A letra B, ampliação, pois todas as medidas da figura foram dobradas. Já aqui nós tivemos as medidas dobradas fielmente. Então, onde haviam 3, agora tem 6. Onde haviam 2, agora 4, tá? Então, aqui nós tivemos o dobro, mas ela foi fiel à quantidade da figura original. Portanto, aqui tem uma ampliação da figura original, certo? E na letra C, redução, pois todas as medidas das figuras foram divididas por 2, tá? Então, aqui, onde teriam 2 quadradinhos, foi transformado em um só, tá? E aqui, onde teríamos 3 quadradinhos, foi dividido em 1,5. Percebam que esse aqui, ó, ele chega na metade do quadradinho, tá? Então, ele também foi fiel à quantidade, apenas aconteceu aqui a divisão dos valores das quantidades de quadrado. Então, houve a redução, pois todas as medidas da figura foram divididas por 2. Número 12. Veja a lista de ingredientes para fazer um bolo de aipim com coco. Essa atividade está boa porque ela está trazendo lista para a gente de ingredientes de bolos reais, tá bom, gente? Essas receitas existem realmente e funcionam, tá? Para quem quiser experimentar. Ingredientes: 1 kg de mandioca, aipim ou macaxeira, 3 xícaras de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de coco ralado, uma pitada de sal, 1 xícara de leite e 4 ovos, rendendo 10 porções, né? Ele rende 10 pedaços. Complete com a quantidade necessária de alguns ingredientes para fazer. Aqui ele quer modificar a quantidade de ingredientes. Lá na receita diz que rende 10, não é isso? Então, para poder render agora 20 porções, o que a gente vai ter que fazer? Nós temos que dobrar todos os valores dos ingredientes, tá? Voltando na nossa figura aqui, ó. Se é 1 kg de mandioca, se a gente vai dobrar, passa para 2. Se são 3 xícaras de farinha, nós vamos usar 6. Se são 100 gramas de manteiga, vamos usar 200 gramas e assim por diante. Então, aqui, ó. Quilogramas de mandioca. Nós vamos ter 2 kg de mandioca, 6 xícaras de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, serão 400 ml de leite de coco, não 200, gramas de coco ralado, 200, já que na original são 100, 2 xícaras de leite, já que na original apenas usa-se 1, e 8 ovos, já que na receita original pedem 4, então nós dobramos os valores, tá? Porque de 10 porções foram para 20. Basta multiplicar
todos os valores por 2, dobrar a quantidade. Para 30 porções, o que a gente tem que fazer é a mesma coisa, só que agora fazendo por 3. Então, nós vamos triplicar a quantidade de todos os ingredientes, tá bom? Então, o quilograma da mandioca serão 3 quilos de mandioca, serão 9 xícaras de farinha, 300 gramas de manteiga, 600 mililitros de coco, 300 gramas de coco ralado, 3 xícaras de leite e 12 ovos. Então, nós triplicamos a quantidade da receita, tá bom? Agora, para 5 porções, ao invés de fazer o processo que nós fizemos para 20 e 30, que nós aumentamos, nós vamos fazer agora a redução da quantidade, porque nós vamos fazer um bolo que tenha metade do rendimento. E como é que a gente vai fazer isso? Dividindo tudo por 2, tá? Então, 1 quilograma de mandioca. Se eu ia usar 1 quilo de mandioca, eu vou usar meio quilo, que são 500 gramas, certo? Xícara de farinha de trigo. Se eu ia usar 3 xícaras, eu vou usar agora 1 xícara e meia, porque eu vou estar dividindo 3 por 2. Gramas de manteiga. Se eram 100 gramas, a gente vai estar usando 50. Mililitros de leite de coco. Na original são 200, nós vamos usar 100. Nós estamos dividindo por 2. Grama de coco ralado, que na original são 100, nós vamos utilizar 50. Se era 1 xícara de leite, nós vamos usar meia xícara de leite. E se eram 4 ovos, nós vamos usar 2 ovos. Então, nessas duas situações, nós aumentamos a quantidade das porções. E essa aqui nós tivemos que reduzir os ingredientes para fazer a metade da quantidade de porções do bolo. Tudo bem? Na número 13, quanto tempo você demora no banho? Um banho de 15 minutos pode consumir 135 litros de água em casa e 243 litros em apartamento. Letra A. Quantos litros de água são gastos em um banho de meia hora em uma casa e em um apartamento? Se ele está falando referente aqui a meia hora, ele está dobrando o tempo, né, gente? Porque ali nós temos a medida da quantidade de água que é utilizada, consumida, em 15 minutos. Se ele quer saber agora em 30 minutos, basta a gente o quê? Dobrar a quantidade. E quando a gente fala em dobrar alguma coisa, basta a gente multiplicar por 2. Então, a casa, nós vamos pegar os 135 litros que é utilizado na casa e multiplicar por 2, achando 270 litros. E no apartamento a mesma coisa, nós vamos pegar a quantidade de 243 e multiplicar por 2, conseguindo o resultado de 486 litros. Então, esses valores seriam os valores gastos em meia hora, o dobro do tempo daqui da quantidade que foi colocada para vocês, tá bom? Na letra B, quantos litros de água são gastos em um banho de 5 minutos em uma casa e em um apartamento? Aqui, novamente, nós temos aquela questão. Aqui nós aumentamos os valores, mas aqui nós iremos reduzir, porque ao invés de 15 minutos de banho, nós teremos 5 minutos de banho, tá? O que equivale a esses 5 minutos? Nós temos que ver que 15 minutos dividido por 5 é o quê? É 3. Então, o 3 é a quantidade que nós teremos que dividir a quantidade de litros, porque nós vamos usar 3 vezes menos aquilo ali, tá? Então, será uma redução de 3 partes daquilo ali, tá bom? Portanto, a casa, você vai pegar os 135 litros e dividir por 3, tá? Conseguindo o valor de 45 litros. E no apartamento, você vai fazer a divisão de 243 por 3 e vão encontrar 81 litros novamente. Por quê? Por 3, porque 15 minutos dividido por 5 minutos é igual a 3, tá? Então, a gente dividiu esse tempo em 3 partes, tá bom? Por isso, nós tivemos uma redução aqui, dividindo por 3, reduzindo a quantidade de litros utilizadas, tá? Aqui a gente finaliza a nossa correção, tá bom? Qualquer dúvida, vocês coloquem na tutoria, a gente discute nas nossas tutorias, façam a correção corretamente, não deixem erros, porque se vocês tiverem que estudar e forem estudar pelo livro, vocês vão acabar estudando os erros achando que a resposta está correta e não vão entender o que aconteceu, tá bom? Então, bons estudos para vocês e boa correção.